Boa noite, senhoras e senhores! Chegamos mais uma sexta-feira e como é bom poder chegar na sexta-feira. Sexta-feira já é uma entrada para o final de semana e todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. E nada melhor do que uma semana inteira corrida e chegar na sexta-feira e já começar esse processo de renovação na sua mente. Nós estamos aqui com esse objetivo claro, fazer você viver de forma intensa um processo de renovação na sua mente para a sua vida. E como sempre, nós temos uma honra e um prazer de entrar na sua casa ou aonde quer que você esteja, porque hoje nós temos a praticidade do nosso smartphone. Então, seja muito bem-vindo ao videocast mais top, o melhor da UniTV aqui e da região sul do Brasil. É nós com o Renovamente. Tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, transformar a sua vida de forma intensa e clara. E toda sexta-feira aqui nessa mesa, gente, eu sempre trago pessoas que estão passando, já passaram e que estão também ajudando outras pessoas a passar um processo de renovação na sua vida, na sua mente. E hoje eu tenho uma honra e um prazer de receber aqui ele, Alexandre Zabotti. Boa noite, Xandão. Boa noite, pastor Johnny. Que bom. E dizer que é uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz pelo seu convite, né? Na hora parece que aconteceu uns contratempos, não ia dar certo, mas conseguimos resolver. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir com o teu programa. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo aí, nos ouvindo. E que eu possa plantar uma semente no coração de cada um que está aqui ouvindo e fazer a diferença aí, fazer algo que a gente possa impactar vidas que estão do outro lado da câmera. Uau, que bom, fico feliz demais. Como já falei, é uma honra, né? A sua família, nós amamos muito. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores que ali estão vão também começar um processo de renovação. Olha só, manda link para todo mundo, chama todo mundo, porque o programa só está começando. Xande, fala um pouquinho pro pessoal aí, quem é Alexandre Zabotti? Uma pergunta que tu me fez antes do programa entrar no ar, eu fiquei pensando, quem é o Alexandre Zabotti? Eu fiquei refletindo, como vou responder essa pergunta? Sim. Então eu vou responder essa pergunta de um curso que eu fiz, chamado 30 Semanas, que a gente sempre começava a falar assim, ó, eu sou um filho amado de Deus. Uau. E vencendo cada dia as minhas fraquezas. Uau. Então eu me considero um filho amado de Deus, todo dia lutando contra as minhas fraquezas. Uau. Isso é no mundo espiritual, Sim. a identidade que nós temos. Então, ótimo. Então se a gente conseguir ter essa identidade, que a gente é um filho amado de Deus, não ter dúvida que a gente é amado pelo nosso Pai, a gente já dá um salto lá na frente. A gente consegue... que a gente estava conversando com a minha esposa esses dias sobre identidade, né? A gente às vezes cai no álcool, na droga, prostituição, vício, buscando identidade. Então, acho que a primeira obstáculo que nós temos que vencer dentro da nossa mente é buscar a nossa identidade. Muito então, bom. Sou um filho amado de Deus e admitir, tenho fraquezas, vencendo as minhas fraquezas diariamente. Depois sou casado com a Viviane Zabotti há 26 anos. 26 anos. 26 anos. Uau. Ela é uma mulher de sorte. E brincando, a mulher é extraordinária, né? Passou por um momento difícil na vida dela. Sim. E passou com muita maestria, com muita fé em Deus. Uma guerreira, né? Uma guerreira que de um limão fez uma excelente limonada e deu exemplo para todo mundo. Então, sou casado com a Vivi, com muita honra aí, muito orgulho. Tenho 3 filhos. Sim. O João Zabotti, a Vitória Zabotti e o Pedro Zabotti, também 3 filhos amados, que também são tementes a Deus. O João tá revolucionando aí o tubarão. Esse renovamente, né? Com o tubarão aí, o homem. A hora que tu pensa e tá renovando, não dá nem tempo de receber uma notícia e vem com outra notícia. Não, mas são 3 filhos extraordinários. O Pedro faz parte da equipe de basquete Tubarão, o Pedrão, né, que era pequenininho na igreja, lembra? Sim, imagina. Com 1,90 m lá, 120 quilos, sempre fala, meu mamute preferido. Tem a Vicky, que já trabalha comigo na clínica lá, está se formando em administração no Udesc, a parte de gestão. E tem o João, que gosta da área política, está se formando em direito também, começou agora um ramo imobiliário também agora. Uau, então legal. ele tá se virando aí. E o Alexandre na área profissional é fisioterapeuta, é formado em educação física também, fui atleta de futebol profissional durante um período de 10 anos da minha vida, depois entrei na área universitária, fiz 2 cursos superiores, dei aula na universidade por quase 15 anos na Unisul, e depois por uma questão profissional, desafios, fui montar a minha clínica, fui buscar uma outra, não uma outra área, a mesma área de fisioterapia,
mas uma outra forma de exercer a profissão. Lecionei durante o tempo e agora quero estar mais próximo das pessoas, atendendo as pessoas, né? Então, hoje eu estou trabalhando como fisioterapeuta, tenho a clínica lá em Oficinas, né? E esse é o Alexandre. Uau, muito bom. E olha só, e para ti, o que é renovar a mente? É ser inconformado. Opa. A primeira coisa é ser inconformado. Então, e eu perguntei isso para minha esposa também. Eu estava vindo no programa, eu estava no mercado com ela. Ô, Vivi, o que é renovar a mente? E dela, assim, não ir com a manada. Uau. Então, tu tem essa reflexão, tá todo mundo indo pro lado. Tu não pode ir só porque todos foram. Por quê? O que está acontecendo? O que está por trás disso? Sempre tem um porquê. Então, quando tu faz essa reflexão dentro da tua mente, dentro da área da saúde, da área política, familiar, profissional, tu consegue exercer essa atividade de reflexão. Pô, eu não posso ir com a manada. Ou, se tiver que ir, eu tenho que ter uma justificativa muito clara. Então, eu sempre procuro exercer dentro de mim um convencimento. Eu sempre faço um diálogo interno, tentando entender o que está acontecendo, por que eu estou fazendo isso. Claro que isso, às vezes, pode atrapalhar. Não existe nada 100% perfeito. Eu estava falando com o João, meu filho, hoje, e fazendo pergunta, questionando. Assim, ô pai, tu questiona demais, pai? Pô, mas muita coisa. Realmente, meu filho, tá certo. Às vezes o pai erra, questiona demais. Às vezes quem questiona demais, às vezes tem dificuldade de andar. Mas em alguns momentos é bom. Porque daí tu dá os teus passos mais firmes, tu vai com a tua mente mais clara para onde está indo. Pode demorar um pouco, né? Existe uma frase, né? Junto a gente chega mais longe. Sozinho eu vou rápido, mas muitas vezes tu cansa no meio do caminho, né? Então eu vou com essa definição da minha esposa, que renovar a mente é tu não ir com a manada. É tu refletir para onde tu está indo. Ter um diferencial. Um diferencial. Uau, muito bom. E esse diferencial calcado em raízes, né, profundas. Perfeito. Para que quando alguém for te bater em cima de ti, pô, por que tu não fez isso? Todo mundo faz. Por causa disso, disso e disso. E tu faz diferença, né? Que nós vemos no mundo fazer diferença. Não para todo assim, não que a igualdade, não que não quero criticar ninguém, né? Não quero que ser melhor nem pior que ninguém, mas nós temos que fazer diferença. E a diferença começa na nossa mente. A gente tem que primeiro mudar nós mesmos, mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de agir, para depois a gente impactar as pessoas. A gente só consegue fazer isso quando a gente sai da onde a gente está, a gente consegue sair dessa manada e consegue fazer algo que possa impactar vidas. Uau, muito bom. Olha só, e até quando estava falando sobre esse processo que é renovar mente na tua vida, eu me lembrei do Salmos 139, que fala ali o salmista escrevendo aquele cântico lindo. Ele diz, olha, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, e Ele me fez especial e admirável, né? E muitas vezes nós encontramos dificuldade para olhar para a gente e ver realmente que a gente é especial, pô. Eu sou diferente. Eu sou alguém admirável. Amado, sabe? Então isso me torna alguém semelhante ao Criador, né? E esse processo de renovação que tu e a Vivi estavam conversando é muito isso. É eu entender quem eu sou, quem Deus é para mim e a forma que eu vou viver na minha vida da melhor maneira possível para externar a renovação que ela é diária, né? Não tem como uma renovação aconteceu, eu tive uma renovação aconteceu lá tempo atrás e hoje nenhuma. Não, tem que ter sempre uma renovação. E para ti, Xande, que é nessa área de fisioterapia ali e tal, tu tem que estar renovando sempre, né? Tem que estar lendo sempre, tem que estar se atualizando sempre, porque as coisas vão mudando, não é verdade? Pastor Johnny, isso é uma pergunta interessante. Eu fiz um curso em 2015 no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, 1 ano, era toda quinta-feira, um curso online, encontros toda quinta-feira. Ele foi financiado pelo Ministério da Saúde. E ali foi um aprendizado gigante. Foi melhor que a universidade que eu fiz 4 anos, 1 ano. Só aula quinta-feira. E uma informação que eu recebi naquele curso é que todo ano na área da saúde é produzido 1 milhão de artigos. Meu Deus. Então, o conhecimento se renova a cada 3 anos na área da saúde. Então, assim, tu é obrigado a ler. E só que não só ler. Que, em todas as áreas, tu tem que saber onde está a fonte do conhecimento. Quais são as melhores revistas que está sendo publicado. Que tipo de publicação. Porque hoje a gente vive um momento, como fala o dono da Ambev, como é que é? O Paulo Lema, né? Que ele assim, eu tenho pena dessa geração, pelo excesso de informação.
Porque na minha época, existia poucas, mas a gente aproveitava ao máximo. Hoje, tu tem informação em grande quantidade, com baixa qualidade, tu fica superficial em tudo e tu não consegue aprofundar. Então, quando tu entende a produção do conhecimento científico, então esse curso foi para isso. Então, entender como é que se forma o conhecimento científico, entender estatística, onde se publica, como pesquisar, quais são os melhores bancos de dados para pesquisar. Então, tu dá um salto gigante. Então, tu consegue acordar todo dia. Eu gosto de acordar às 5 da manhã, 4h30. E gosto de ler um bom artigo, gosto de procurar. Porque o livro, Johnny, pastor Johnny, ele é feito de artigos. Sim. Então, quando um livro sai, ele já está pelo menos uns 4, 5 anos atualizado. Porque ele é feito de artigos. Agora tu vai ler. Quando tu lê o artigo que é produzido há um dia atrás, uma semana atrás, saiu uma publicação nova na Inglaterra, uma publicação nova na Austrália, nos Estados Unidos, tu consegue sair fora da manada, porque tu vai lá na fonte, tu lê, tu vai interpretar aquele artigo de acordo, tirando os viés, porque quando tu pega um livro, claro que é bom um livro, temos que ler livros, não vou aqui dizer, sim, mas na área da saúde, se tu não tiver essa capacidade de ler o artigo na fonte, tu fica dependendo de outras pessoas lerem, traduzirem, fazer um livro, fazer um curso, até isso acontecer, aí tu vai ficar amanada, né? Tu vai atrás de moda. Todo mundo vai igual. Né? Vamos atrás daquele cara. Aquele cara leu o artigo primeiro, fez o curso. Verdade. Não, então tu pode ir lá ler. Sim. Então a área da saúde, e dentro da área da fisioterapia, por isso que é legal, assim, não existe alguém dominar tudo. Então, assim, uma coisa importante é tu focar. Sim. Então, isso na área da saúde em tudo. Muitas pessoas ficam patinando, vamos falar da área profissional, porque existe uma luta dentro da sua mente, achando que tem que fazer tudo. Dá uma segurada aí, porque nós vamos pro intervalo comercial. Gente, manda link para todo mundo, chama todo mundo, porque o programa só tá começando. Top da televisão brasileira. Gente, olha só, o programa tá muito bom. Hoje aqui está comigo Alexandre Zabotti. Ele é um cara fora da curva, né? Como ele já falou no primeiro bloco, ele é um cara que anda fora da manada, como diz o outro, né? Ele tem um caminho, ele sabe para onde está indo, um cara com muito conteúdo bom. Então, assim, o programa de hoje vai ser maravilhoso. Já está sendo, melhor dizendo. Eu já quero, de antemão, agradecer os nossos apoiadores aí. Obrigado ao pessoal do Calibra Acessórios. Olha só, você que tem um caminhão, peças para caminhões, e que preciso de alguma coisa, preciso arrumar um ar-condicionado, onde que eu vou, o que eu faço? Procura ali a Calibra Acessórios, fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. Procura ali o nosso amigo Serginho da Calibra, tem nos abençoado, para que o programa possa abençoar também a sua vida. Também agradecer aqui ao MF Autopeças, na figura do Júlio e da Sueli. Bate carro, quebrou, o que eu faço agora? Procura lá, que eu tenho certeza que eles vão dar um bom atendimento para você. MF Autopeças. Xande, vamos continuar aqui. Nós estávamos numa história sobre atualização e tu estava comentando e falando com muita contundência a respeito da onde você busca as informações, aonde você tá procurando sempre atualizar nesse processo de renovação, e vamos continuar conversando sobre isso. Então a gente estava falando sobre a quantidade de informação que é produzida todo ano. Então, assim, essa questão de renovar a mente na área profissional vem isso, de buscar se alimentar na fonte. A gente sempre fala isso. Existe livros, existe cursos, mas a fonte do conhecimento está lá no artigo que é publicado há um dia, há 2 dias, e tu tem acesso. Então, essa percepção que o profissional tem que ter na área da saúde é fundamental. E quem consome saúde, não, o consumidor. Sim. Eu vou lá, eu tenho meu médico, eu tenho meu fisioterapeuta, né? Tem nutricionista. Então, ele buscar entender, conversar com um profissional e tentar entender da onde que esse profissional se alimenta. Entendi. Se é um cara que busca só informação de rede social, que não tem, que é boa, mas tem muita superficialidade, assim, né? Se é um cara que pensa fora do processo, e eu sempre falo, uma boa consulta, ele é uma aula. Quando tu vai atender um paciente, tu se torna, além de ser um profissional que está atendendo o paciente, um professor, porque a educação é fundamental. Quando o paciente entende o que está acontecendo com ele, quando ele é informado sobre o problema, sobre o que causa, o que faz melhorar, o que faz piorar. Então, outra dica importante, quando você consultar com um profissional da saúde, quer saber se o profissional realmente está interessado em ti, é o tempo que ele demanda contigo. Uma boa consulta, pelo menos uns 30 minutos.
No mínimo, Perfeito, no mínimo. Entendi. Porque tu precisa ouvir o paciente. Precisa ouvir o paciente. Mas vamos lá. Seria entender a dor do paciente, né? Entender a dor. Porque assim, vamos pensar em qualquer área. Qualquer área. Se tu não ouvir o teu cliente, tu vai fazer algo que tu quer, mas não o que o cliente quer. Sim. O cliente vê ali com um problema e tu fica ali, ou fala demais, ou pede exame demais, e tu não escuta o paciente. Existe uma frase do médico inglês, que o Dr. Sirix, que fala: o paciente nunca mente, ele omite. Por que o paciente omite? Porque não é perguntado. Então, tu precisa fazer boas perguntas para o paciente falar aquilo que realmente ele tem. E como que o paciente vai conseguir falar o que ele tem em 10 minutos? O senhor tem dor aonde? O que é que foi? Então, outra coisa importante é que o consumidor de saúde precisa renovar a sua mente. Ele precisa ser um pouco mais crítico. Ele não pode aceitar ser atendido atrasado. Ele não pode aceitar uma consulta de 5 minutos. Ele não pode aceitar ser tratado como uma produção em série. Então, assim, Descartes, que é o pai da ciência moderna, francês, ele que começou a estudar o método científico, criou o método científico, é o pai da medicina, ele falava que preferia morrer do que ser atendido e colocar um tratamento que o profissional não tinha certeza que estava fazendo. Então, ele morreu assim, ele na época não sabia a cura da tuberculose, e o médico da rainha da Suécia foi atender ele, e ele perguntou: o que tu vai fazer? Eu vou fazer sangria. Fazia sangria em todo mundo. Então tinha um problema, eles cortavam e tiravam o sangue, achando que ia purificar. Ele assim: eu prefiro morrer do que ser atendido sem uma base científica. E morreu. E depois dali que conhecimento em medicina foi se estruturando, formando ali no século XVI, XVII. Então hoje, em pleno século XXI, nós que somos, eu sou profissional, mas também consumo saúde, eu sou consumidor de saúde, a gente precisa exigir mais. A gente, às vezes, vai com uma sensação de que a gente está fazendo um favor, ou que o profissional está fazendo um favor para a gente. Cara, muito real isso. Então, isso é renovar a mente. É renovar a mente. Então, assim, hoje o Brasil tem 400 mil fisioterapeutas, tem 520 mil médicos, tem 500 mil enfermeiros. Então, assim, hoje temos muitos profissionais da área da saúde. Então, não precisa ficar preocupado, se eu vou lá, que se não tiver outro profissional... Não, cara, se ele não atender como tu quer, tem outro. Tem vários profissionais. Sim. Então, o consumidor precisa renovar, o consumidor em saúde, renovar a mente e fazer algumas exigências. Assim. E a primeira dela é tempo de atendimento. Tempo de atendimento, muito bom. E uma das coisas que eu vejo também, não sei se tu vai... mas hoje em dia, qualquer dor, qualquer situaçãozinha, o povo está habituado a ir para o Google. Antes de fazer qualquer coisa... Vou no Google ver o que está acontecendo, porque eu mesmo vivi uma experiência que eu achei muito interessante. Eu estava na igreja e tal, e aí, de repente, eu comecei a sentir assim, meio que formigamento e coisa arada na mão e tal. E aí eu falei: ué, mas que estranho, nunca aconteceu isso comigo. Eu pego e vou fazer o quê, né? Vou procurar no Google para ver o que está acontecendo ali. E começa a ler no Google ali que princípio de infarto e coisa arada e tal e tal. Gente do céu. Vou confessar aqui. Rapaz, eu já comecei a me sentir ruim já. Eu não tinha nada. De lá da igreja mesmo, eu ligo para a Thaís e falo: amor, estou indo diretamente para o hospital. Porque a minha mente bloqueou de um jeito que eu falei: cara, eu não vou conseguir nem chegar no hospital. Eu estou sentindo muito ruim, e realmente a minha mente me enganou ali. E eu fiquei: meu Deus e tal, mas o Senhor vai me curar, o Senhor vai transformar mas eu tenho que ir ao hospital. Mas eu sou obrigado a ir para o hospital, eu não vou conseguir chegar no hospital. E aí cheguei lá no hospital, conversa vai, conversa vem, o médico atendeu e tal, e tal, e tal. Aí eu estava sentindo uma veinha pular aqui, muito forte. Falei: cara, eu nunca senti isso. Não, era aqui atrás. Nunca senti isso, o que está acontecendo? Aí o doutor falou: não, mas tá tudo certo, Chico, não tens nada. Quando ele falou assim pra mim: tu não tem nada, parece que ele tirou tudo com a mão, sabe? Assim, tipo, bum! Instantaneamente eu fiquei sem nada. Mas por quê? O que causou aquilo em mim, esse bloqueio? Foi realmente o Google. Né? Então, hoje, assim, o Google ajuda ou estrova o atendimento? Vamos conversar. Eu vou fazer que nem política. Eu vou responder. Depois eu vou perguntar. Vamos falar de outra coisa. Vou desviar um pouco do Google. Estatística. Primeira causa de morte nos Estados Unidos: coração. Sim. Depois, câncer. Depois, procurar ajuda e morrer da ajuda. Então, hospital, emergência é um local que tu tem uma alta chance de vir a óbito lá dentro. Por quê? Profissionais estão estressados.
Lá é o ambiente para um cara que é politraumatizado, um acidente de carro, um cara que teve um AVC, uma parada cardíaca, né? Cara que tá quase morrendo. Sim. Porque se tu for lá na tua situação, pô, tu tem mais chance ficando em casa de sobreviver do que ir lá. Olha então, só. tu entendendo essa estatística, tu já vai começar a ver, pá, então quer dizer, então, eu tô com sintomas aqui, pode ser coração, pode ser, sei lá, coração e câncer, que as duas doenças mais graves, que mais causam mortalidade. Mas se eu for lá, eu também tenho grandes chances de morrer, porque às vezes tu posso tomar uma medicação, dá um efeito colateral, posso tomar uma injeção, posso fazer um procedimento desnecessário, sei lá, pegar um vírus, uma bactéria, é um ambiente altamente contaminado. Então, assim, pensar isso. Então, assim, tem uma dor, pense 10 vezes antes de procurar uma emergência hospitalar. Então, essa é uma estatística interessante, que deixa a pessoa mais calma. Questão de infarto, né? Vou infartar ou não, assim, de cada 100 pessoas, eu não vou lembrar exatamente, vamos trabalhar com o valor, que é aproximado. Cada 100 pessoas que têm princípio de infarto, 10 só vão morrer. 90 vão sobreviver. Então, a tua chance de sobreviver é grande. Então, já te favorece. Então, a estatística favorece. Tem um médico judeu que ficou preso na Segunda Guerra Mundial, Dr. Cochrane. Ele era da Inglaterra, judeu, e ele ficou os 4 anos no campo de concentração, sobreviveu, como vários judeus, e voltou para a Inglaterra, exerceu a medicina, né? Sim. E ele tem uma frase: como é difícil matar ser humano. Eles deixavam o judeu no frio, sem comer, faziam pesquisa com eles, inventavam um monte de coisa. Como é que eles matavam o judeu? Botavam numa câmara de gás, botavam fogo lá, senão não morriam. Então não é fácil matar o ser humano. Então, assim, a gente acha, porque deu um negócio, tosse, eu vou tomar um remédio. Cara, calma. Cara, o judeu ficou 4 anos de concentração, frio, calor, fome, comendo couve, pesquisa, tomando remédio para testar. Eles faziam experiência judeu e os bichos não morriam. E ele, como médico, ele observou isso. E ele é o pai dos estudos clínicos que dizem para ti, tu tem um problema, é melhor tomar isso, tomar aquilo, a gente chama de meta-análise, revisão sistemática, né? Sim. Então, quando ele saiu do campo de concentração, ele viu que às vezes a medicina fazia demais sem necessidade. Olha só. Que na área da saúde, 2 mais 2 não é 4. Às vezes 2 mais 2 pode ser menos 1. A gente acha que quanto mais, melhor, né? Não, eu vou fazer... Existe a falácia do atirador do Texas, né? O cara tem um problema desse tamanho e pega uma arma com um tiro de 12 para matar. Isso vai ser pior, tu vai estragar tudo lá. Então, essa questão do Cochrane, essa questão do dado científico, que a terceira causa de morte é tu morrer da ajuda. Então, o paciente precisa conhecer isso. Entender, né, sobre a situação. Até tem outro médico judeu que foi preso e ele falava sobre a mente, né? As pessoas que sobreviveram lá morreram mais por uma questão mental do que física, sabia? Olha só. Eu vou lembrar o nome do médico, ele era psiquiatra, ele foi preso dentro do consultório dele. Ele era um judeu polonês, estava atendendo, os caras entraram, arrancaram ele, imagina a situação. E eles estavam no campo de concentração. Aí, imagina, aquele estresse ali, vira e mexe, o judeu saía correndo em direção ao encontro de um alemão para se matar, para levar um tiro, não aguentava mais. E como é que eles faziam sobreviver? Eles começavam a gritar: quem é que vai escrever o livro para ti? Quem é que vai cuidar dos teus filhos? Quem é que vai continuar a tua pesquisa? Então, eles alimentavam o sonho na mente da pessoa, ela desistia. Olha só. E esse médico judeu, ele falava direto para ele: quem que vai continuar meu consultório? Quem que vai escrever a pesquisa? Quem que vai escrever o livro? Então, ele renovava a mente dele todo dia, e quando alguém deles ficava fraco mentalmente, eles começavam a falar em voz alta tudo aquilo que ele tinha que fazer fora dali. Entendi. Que eles tinham a certeza em Deus que eles iam sair dali. Olha mas isso. eles precisavam ter a mente forte naquilo que eles queriam. Perfeito. É que nem a gente está passando um momento difícil, mas a gente quer chegar lá. Mas quem que vai realizar teus sonhos se tu morrer? Perfeito. Então, quando a gente vai, pessoas que tiram a vida, ou que desanimam, que entram em depressão, que para mim é a pior doença que tem, respeito muito a pior doença, é que a pessoa vai se enfraquecendo durante o processo. Sim. Então, esse médico judeu, que eu vou lembrar o nome depois, eu vou pesquisar e vou falar, tem um livro que ele fala, interessante ler. Então, quando tu está em um momento difícil, lembra daquilo que tem que fazer. Ninguém vai fazer por ti. Só você pode fazer. Só você pode cuidar do seu filho, só você pode cuidar da sua empresa, só você pode escrever aquele livro, só você pode fazer aquele curso superior, só você pode fazer aquela viagem. Sim. Então, se você
não tiver força, lembre disso. E se você não tiver força, você mesmo de lembrar, fala isso para alguém. Para alguém te lembrar. Não desista. Uau. Não desista. Tá, e olha só, deixa eu perguntar pra ti. E qual é hoje a maior dificuldade, o maior obstáculo que você encontra nos seus pacientes, assim, em relação à recuperação de uma lesão? Se você ainda não mandou um link pra todo mundo, você que tá no Facebook, nas nossas redes aí, olha só, manda um olá, manda um abraço pra alguém. Eu quero poder falar do seu nome aqui também. Eu já quero mandar um abração pro seu José Abel, do Taquaro Sul. Ô, seu José, que Deus abençoe o senhor poderosamente. Hoje, legal, eu tava numa roda, né, conversando e tal, lá em Capivari, daqui a pouco, o seu José, eu vi o teu programa e tal, eu sei que, pô, isso é tão bom, cara, muito sabe? Bom. Porque o propósito realmente está sendo estabelecido, né? Amém. Então, seu José, ao Cleito, todo o pessoal que tava na roda ali, que Deus abençoe vocês poderosamente. E que bom, continue assistindo, manda pra todo mundo aí, porque o objetivo é esse, ajudar no processo de renovação na mente. Também quero agradecer aqui aos 7 filmes, películas e envelopamentos. Gente, verãozão, você tá aí, quem sabe, pegando um raio de sol, vê aí, olha, isso não é muito bom assim, mas você pode procurar os 7 filmes, películas e envelopamento, tá bom? Vai lá, fala com o Heron, fala com a Priscila, eu tenho certeza que eles vão fazer condições muito boas pra você. Xande, Dr. Alexandre Zabotti. Olha só, a gente terminou falando ali, tu até pesquisou o nome do médico aqui, ele... Viktor Franklin, psiquiatra judeu de origem polonesa, que ele falava não, o que ele observou dentro do campo de concentrações nazista foi que as pessoas que se mantiveram vivas foi aquelas que não perderam a sua esperança, o seu destino, aonde elas queriam chegar. Quando a pessoa perdia o destino dela, ela não entendia mais o sentido da vida. Então, tu tá sempre lembrando dos teus sonhos, dos teus projetos. Uau. E que somente você pode fazer, mais ninguém pode fazer. Perfeito. Aí você não desanima. Aí vai avançando sempre. Vai avançando. Vai renovando sempre, né? Porque daí você olha para o obstáculo, não é um obstáculo, isso aqui é um crescimento. É um crescimento. É uma estratégia que Deus está te usando para te crescer. Então, quando o soldado nazista puxou o Viktor Frankl, do consultório dele, e ele ficou lá 4 anos, e depois ele saiu de lá, foi um grande autor, best-seller, médico renomado mundialmente, ele entendeu que aquilo ali foi necessário para ele crescer. Uau, foi necessário. Bom. Então, isso é importante. Olha só, e eu terminei perguntando para ti, qual é a maior Google? Dificuldade... Tá. Antes a gente falou do Google ali. Pois é, eu perguntei do Google para ti lá, e tu fosse enrolando. Não, mas vamos lá. Hoje, ajuda ou estrova? Eu vou usar as palavras do Paulo Lemann. Tá. Que ele tem pena hoje da nossa geração pelo excesso de informação. Então, o Google, claro que é bom, revolucionou, é extraordinário, mas tu não sabe onde tem informação de qualidade. Perfeito. Qual informação tu vai confiar. Então, como eu falei lá no começo também, onde buscar conhecimento, né? Sim. Esse é um grande desafio da área da saúde. Então, assim, tu tem que buscar, quem gosta de usar o Google para tirar dúvidas da área da saúde, tu tem que ter profissionais ou sites de instituições que tu conheça, né? Tipo, tem o Albert Einstein. Então, quem gosta? O Einstein tem um site muito legal de tirar dúvidas na área de saúde. Perfeito. Então, lá tem o Hospital Sírio-Libanês. Então, a gente tem o Ministério da Saúde, tem uma página legal também de tirar dúvidas, né? Então, procurar instituições sólidas, profissionais que você confia, né? O Alexandre tem o seu Instagram lá na área de fisioterapia, pode mandar pergunta pra gente, inbox lá. Então, eu acho que é importante ter pessoas, instituições de confiança, porque se você ficar colocando palavras e pegando... Não quero discriminar ninguém. Sim. Mas existe uma baixa qualidade das informações, e como o pastor foi pego de surpresa ali, foi ao hospital, porque estava dormente a mão, poderia pegado, ligado para o Alexandre. Xande, estou assim, Xande, o que tu acha? Sim. O que tu me diz? Conhece? É verdade. Então, é bom ter boas conexões, né? Sim. As boas conexões fazem diferença. Em todas as áreas. É bom ter um amigo advogado, um economista, um pastor, um professor. Verdade. Todas as áreas. Conexões. Se conectar. Muito bom. Tá, e agora a pergunta aqui. Hoje, qual é o maior obstáculo, né, que você vê assim na recuperação dos teus pacientes, que eles têm dificuldade? Qual é o maior obstáculo que você encontra? É a mente. A mente. Por quê?
existe a história natural da doença. Se tu pegar assim, se tu torcer o joelho, se tu tiver uma hernia de disco, se tu não fizer nada, tudo melhora sozinho, beleza? Deus criou um corpo perfeito, que quando ele se lesionar, ele tem uma capacidade de auto-regenerar. Sim, beleza? recuperação. Deus criou algo, não é criar algo que machucou, agora não tem mais, perdeu. É tipo um joguinho ali que está perdendo vida. Não, o corpo ele consegue se regenerar de uma maneira extraordinária. Então, assim, primeira coisa, tu pegar e falar para o paciente, tu teve uma hernia de disco. Então, a hernia de disco é um processo que vai acontecer, a primeira fase acontece isso, segunda fase isso, terceira fase isso, quarta. Tu desenha todo o processo de recuperação para o paciente. E quando ele entende esse processo e quebra o bloqueio na mente dele, hoje eu atendi uma paciente que operou o joelho, botou uma prótese. Então o paciente estava com medo, essa prótese vai sair do lugar, eu posso mexer, eu posso espirrar, a senhora pode dar 10 pulos aqui que a prótese não sai do lugar. Meu filho, ficou calma. A senhora só não consegue dar 10 pulos aqui agora, porque a senhora operou o joelho está inflamado. Então o problema não é a prótese, é a inflamação. Então você está inflamado, vai ficar 4, 5 dias, igual o dele da sua filha, ficou inflamado ali um tempo, depois vai desinflamando. Aí o paciente se sente seguro, porque se o paciente entende o que está acontecendo, o que é uma hernia de disco, o que é uma lesão do ligamento, o que é uma lesão do tendão, ele fica tranquilo e consegue fazer todo o processo. Então, a gente sempre fala que a educação do paciente é a parte mais importante na área da saúde. Por isso que eu bato naquela tecla. Uma boa consulta, pelo menos 30 minutos. Então, quando tu quebra esse bloqueio na mente do paciente e ele entende por aquilo que vai passar, que é necessário, e se ele não fizer nada, recupera. Claro que qual é a diferença da fisioterapia e não fazer nada? A fisioterapia ela vai acelerar esse processo. Aquilo que demoraria às vezes 8 meses, a gente faz em 2. Sim. Então se o cara tem tempo, quer esperar 8 meses, beleza. Mas a gente consegue isso aí em um curto espaço de tempo, dar uma forcinha aí para Deus aí, dar uma acelerada. Entendi. Com estratégia. Mas sempre utilizando aquilo que Deus fez, que é a história natural da doença. Então essa pergunta foi muito legal, porque isso a gente bate muito na tecla, pastor Johnny, muito na tecla. A gente tem até um quadro que eu desenho, mostro para o paciente como é que é uma cicatrização de tecido, como que o tendão se regenera. Quando o cara tem... Eu atendi um irmão que teve um AVC, até fui lá de maneira voluntária, um domingo à tarde, e eu fiquei 40 minutos só conversando com ele, desbloqueando a mente dele. Falando o que era um acidente vascular cerebral, o que ia acontecer na mente dele se ele fizesse exercício, como que o corpo ia regenerar isso, né, de maneira natural, e o que ele podia fazer para facilitar esse processo. E eu fui na outra semana lá visitar ele, e a mulher dele falou, Alexandre, ele melhorou 100% de semana. Só. E eu não toquei nele. Eu só conversei com ele, expliquei o que está acontecendo no corpo humano dele. Porque quando tu não sabe, tem um medo. É igual um senhor de 60, 70, 80, bota um WhatsApp, bota um Facebook, bota um computador na frente, ele tem medo. Já fica todo ali. E agora? Sim. Quando tu fala, se tu apertar isso, aparece essa tela. Uau. Deu 30 minutos, o cara tá lá. Então, por isso que eu bato na tecla, pastor Johnny, assim, tem que ter tempo. Um profissional de saúde tem que dedicar tempo para o seu cliente, ele tem que informar o cliente, porque hoje a gente vive uma sociedade do medo. Tem uma dor no joelho, chega o paciente na clínica, falaram que eu não posso mais caminhar, que eu não posso mais correr, que eu não posso mais fazer musculação, que eu tenho artrose no joelho. Mas como assim? Não posso ter impacto no joelho. Eu sempre falo para meus pacientes, se Deus criasse o joelho para não ter impacto, o joelho ia ser na orelha. Não seria aqui. É verdade. Cara, o joelho gosta de impacto, ele apenas está um pouquinho machucado. Mas agora nós vamos colocar impacto progressivamente para ele melhorar. Tem paciente que tem hernia de disco. Aí chega e fala para ele, eu estava vendo no Google lá, porque eu não posso mais jogar futebol, que eu tenho que ficar mais de repouso, mais sentado. Eu falo para ele, sabia que quando tu fica sentado, tu tem mais pressão na coluna que quando tu corre? Tu pode correr, não pode ficar sentado. Olha só. Então, quando tu começa a quebrar isso, barreiras... São os bloqueios mesmo. Os bloqueios mentais no paciente, tu vai liberando. Tem paciente que tu só conversa com ele, tu nem bota a mão... Cara, eu tô 80% melhor. Olha só, é verdade. É como o médico fez contigo. Sim. Você não tem nada, Johnny. É, bem sei. E já tirou um peso e... Então, o grande desafio nosso no processo de reabilitação é o desbloqueio da mente do paciente. A gente vai desbloqueando. Por isso demanda tempo. Ninguém aprende em uma consulta. Por isso a gente trabalha com modelo de tratamento
de tempo, né? 30 dias, 60, lá, dependendo da lesão, porque a gente, muito mais do que tratar a lesão, que eu te falei que já existe um processo interno de recuperação, Sim. a gente vai ajudar, a gente vai desbloquear o paciente. A gente vai desbloquear e a gente quer que quando ele sair do nosso processo de tratamento, ele volte a ter a mesma vida que ele tinha antes. Mas isso eu percebo que é meio contra a cultura, esse negócio aí. Porque na nossa cultura, né, o que a gente faz? Bati dedo, inchou. Eu vou no médico, uma lesão na perna, como foi da pastora lá. Levei no médico lá, tal, ele já diz na hora, tem que fazer cirurgia. Né? Tem que fazer cirurgia, porque senão a recuperação aí vai demorar toda a vida. É o medo que eles colocam na gente, né? Então, assim, mediante essa cultura que nós estamos vivendo nos dias atuais, uma pergunta que eu sempre faço, e eu gosto e quero que tu responda para os nossos telespectadores também, primeiro cirurgia, depois fisioterapia, ou primeiro fisioterapia, depois cirurgia? Vamos falar do NHS, que é o Sistema de Saúde Inglês. É o SUS deles. Tá. Existe há 70 anos. Foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. É um orgulho inglês. Sim. Lá não existe plano de saúde privado. 95% da população tem acesso ao NHS. E funciona muito bem. É melhor que qualquer plano de saúde brasileiro privado aí. Tá. Então, como é um plano de saúde do governo, o governo banca aquilo ali. Então, ele sai do cofre da rainha. E eles ficam fazendo estudos econômicos. Qual é o melhor caminho? Tu teve uma dor no ombro. É melhor no posto de saúde, melhor no hospital, melhor no médico, fisioterapeuta. E eles vão testando. Hoje, na Inglaterra, tendo uma lesão na área ortopédica, eles já identificaram que tu indo no fisioterapeuta, tu tem mais chance de recuperar. Olha o custo é muito menor. Né? E tu facilita o acesso de quem está precisando. Esse é o segredo. Todo mundo vai para a emergência. O cara que tem uma torção no tornozelo e o cara que fraturou o quadril precisa de cirurgia, tu sobrecarrega, e o cara que fraturou o quadril precisa de cirurgia, ele vai ficar esperando porque tem um cara com uma torção no tornozelo na frente dele. Então tu desafoga o sistema, Sim. tu facilita para o cara que realmente precisa, tu economiza para todo o ecossistema. Então tu ir no fisioterapeuta, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, eles já observaram que reduz o custo, o paciente melhora de forma mais eficiente e facilita o acesso de quem precisa. Minha gente, estamos de volta, já chegando aqui no último bloco, gente, é verdade, passa rápido demais. O tempo voa aqui, porque sempre nós trazemos pessoas que têm muito conteúdo e nós estamos aqui para aprender. Eu tenho certeza que tudo isso que o Dr. Alexandre está falando aqui está trazendo realmente verdade para nossas vidas, né? E o desbloqueio está acontecendo aí. Eu tenho certeza que é assim que Deus começa a trabalhar em nós, uma vida ouvindo, aprendendo e colocando em prática, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morte. O que é obra? É eu ter ação, é eu entender e esperar no tempo certo, na hora certa, que Deus está ali, está no comando, no controle de todas as coisas. Pois bem, a última pergunta que eu fiz aqui foi: primeiro físio, depois cirurgia, ou primeiro cirurgia, depois físio? Então, Explicação do sistema de saúde inglês, muito boa. Mas tem algumas brincadeiras que eu faço no meu consultório. O pessoal chega lá com uma dor no joelho. Que eu fiz exame, eu fui em tal profissional e falaram que tem que operar urgente meu joelho, porque não sei o quê. Aí eu falo: você já viu alguém morrer de infarto do joelho? Alguém morrer de derrame do joelho? Por que urgência? Não existe urgência. Tirando uma fratura exposta, uma hemorragia intensa, uma lesão de ligamento, tendão, menisco, cartilagem, isso não é cirurgia de urgência, é cirurgia eletiva. Tanto é que o Estado hoje tem mais de 110 mil pessoas esperando uma cirurgia eletiva. Dessas, 50 mil ortopédica. Tá, daí no SUS não é urgência. Quando é privado é urgência. Verdade. Então, são cirurgias... Muito bem colocado, hein? Para um momento é urgência, e do outro não é. Muito bem colocado. Aí tem lá 50 mil pessoas esperando operar o ligamento, o menisco, tendão. Aí quando tem um pagamento à vista é urgência. Tem que operar. Muito real, olha só. Então, assim, não tem urgência. Então, primeiro, sempre é indicado procurar um fisioterapeuta. Claro que existe formação, especialização, né? A gente trabalha com tratamento sem cirurgia. Claro que a fisioterapia é muito ampla, né? Então, assim, não é todo fisioterapeuta que vai ter isso, como não é todo pastor que conhece tudo, não é todo advogado que conhece tudo. Tem um advogado tributário, tem um advogado criminalista. Então, tem um fisioterapeuta que é especialista no manejo de tratamento sem cirurgia, né? Então, a gente, Tubarão, tem essa formação, a gente
trabalha, vamos dizer assim, quase que a única clínica que trabalha nessa área, né? Então, assim, procurar o fisioterapeuta é melhor para o paciente e é melhor para o sistema. Como eu falei, se esses 50 mil pessoas estão lá no SUS esperando, tivesse a possibilidade de antes passar, aquela fila que estava em 50 mil, estaria em 10 mil no máximo. Aí não teria fila, que 10 mil resolve rápido. Sim. Então, quanto custa um minuto de dor? Não é só dor física, é dor mental. Quantas pessoas estão esperando por uma cirurgia e o estresse mental? Meu Deus, esse joelho aqui. Aí não pode andar, porque falar que se andar vai piorar. Aí entra a depressão. Aí de uma dor física vem a depressão. Aí fica fazendo vaquinha para pedir dinheiro, se mendigando. Aí vem mais toda a sensação de impotência, de não poder suprir aquilo que ele tem necessidade. Então, é triste. Eu trabalhei no SUS de Gravatal por 5 anos, no posto de saúde. Sim. E o que a gente pôde ajudar a população lá, impactar. Teve uma senhora de 60 anos de idade, que ela estava com uma dor no braço intensa há 6 meses, e não aguentou mais e foi procurar ajuda no posto de saúde. E ela estava sendo encaminhada para Tubarão, de Gravatal. Aí passaram na minha sala, tem como tu olhar ela antes de ir? Posso? A senhora veio e ela não conseguia mexer o pescoço pro lado direito. E a dor dela no ombro direito. Ela estava há 2 anos com torcicolo. Já pensou, tu veio 2 anos com torcicolo? Meu Jesus. Ela é faxineira, tem que cuidar do marido, tal, doente, filho, 61 anos. Sim. Deixa que eu trato dela. Aí comecei a mexer na cervical dela. Toda a inervação do braço vem do pescoço. Quando eu liberei a cervical dela, o braço dela levantou. Olha. Ela assim, meu Deus, tá há 7 meses com dor se levantar o braço. A gente tratou dela. Ela não precisou vir para Tubarão, não precisou sobrecarregar a emergência, não precisou fazer um exame sem necessidade. E quantas pessoas tem que nem ela hoje? Nas cidades do interior aqui da Murel, do Brasil inteiro, que vão para uma emergência. Imagina ela, ia ficar lá esperando, todo um processo de humilhação, ia fazer o exame, bobear e fazer uma cirurgia sem necessidade, ou ia entrar numa fila de espera do SUS. Então, assim, se tu analisar o processo, ele é devastador. Só que, por que isso não funciona? Então, por que tá? O Alexandre tá falando isso, é só tu que sabe isso, tu é iluminado. É o escolhido? Escolhido? Não, o conhecimento está aí. Só que existe um sistema funcionando. E para te mudar um sistema vigente não é fácil. Não é fácil. Então, tu precisa vir aqui e falar, então nós estamos conversando. Então, a gente atende na clínica, pastor Johnny. A gente faz 30 mil atendimentos por ano na nossa clínica. Então, a gente está impactando vidas. Sim. Então, a gente começou pequeno, hoje nós estamos ampliando, estamos crescendo. Sim. A gente acredita que a gente vai conseguir mudar, mas a gente sabe que vai demorar tempo. Mas, como tu falou, nós temos um destino. Perfeito. Então, a gente vai continuar falando, vai treinar profissionais. Estamos aqui. Sim. Eu dei uma entrevista no programa do Niltinho Veronese. Sim. Aí uma atleta de surf de Laguna escutando, ela ia operar o joelho. Ela escutou, consultou com a gente, já está caminhando, quase surfando. Olha só. Então é semente. Então, nós plantamos semente nesse programa de hoje. Muito bem. Tentando esclarecer. E, então a gente tem que plantar semente, impactar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas, e as pessoas vão multiplicando esse conhecimento. Né? Cristo começou ele, depois mais 12. Né? Então, assim, é esse processo. Né? E trabalhar com consistência, com segurança, que a gente vai impactar a vida. Né? A gente já teve um projeto, antes da pandemia, a gente tinha uma startup, a gente prestava consultoria para a Unimed de Tubarão, Unimed de Araguá, Joinville, só que daí veio a pandemia, perdemos todos os contratos, né? Entendi. Deu uma segurada. Segurada. Outra pergunta. A pastora Thaís lá, na época que a gente sofreu um acidente de moto, quem cuidou foi o Xande. Gente, olha, foi de Deus, foi um anjo de Deus realmente, que Deus colocou ali para nos ajudar naquele processo, né? E a gente vê tanto Deus agindo na vida do Xande que nós confiamos nele, foi 100%, né? Quando ele falou, não precisa de cirurgia, vamos fazer fisioterapia, vamos lá e tal, a gente falou, não, então vamos fazer assim, sentimos paz em Deus. Vamos explicar. A pastora Thaís, ela teve 2 problemas, ela teve uma ferida grave na região da perna, quase exposição óssea, uma ferida muito profunda, e ela tinha uma fratura também na fíbula, e não lembro se era no talos, um osso do pé. Isso. Aí, o que causava risco à vida dela? A fratura ou a ferida? A ferida? Foi. Então, assim, vamos por exclusão.
Então vamos cuidar primeiro da ferida, porque se não for bem cuidada, ela pode vir a óbito pela ferida. Sim. Pode entrar uma bactéria ali, e se ela vai para o hospital, um ambiente que infelizmente tem contaminação, não tem como, por mais que se lute, eu sei que nós temos um hospital maravilhoso aqui, higienização, mas o risco existe. Sim. E se ela pega infecção naquela ferida? O pé dela ficou bonitinho, mas a ferida morreu, porque daí contaminou. Cara, espera o osso. O osso, como eu falei, é a história natural da doença. O osso se consolida. Sim. A ferida também vai se fechar, mas se ela contaminar, não fecha. Então, cuidamos da ferida, né? O teu primo cuidou também, né? Isso, primo, né? Foi. Veio de Criciúma, foi cuidando, né? Eu lembro também que foi uma médica lá, a doutora Marise, foi lá. Então, um grupo de pessoas ajudou, recuperou a ferida. E o tempo que a ferida foi se recuperando, o osso foi consolidando sozinho. Porque o osso regenera, se consolida. Aí, quando a ferida estava boa, o osso já estava bom. Olha só. E daí ela fez a fisioterapia e melhorou. Você não teve milagre... desculpa. Teve milagre de Deus, teve milagre, mas assim, não teve nada extraordinário, assim, da minha parte. Sim, Desculpa, milagre novo, milagre da minha parte. Sim. Apenas foi um raciocínio clínico. O que a gente tem que fazer primeiro? O que é mais, o que gera maior risco de vida à pastora, ao paciente? O maior risco de vida é isso, então cuida disso. O outro espera. Mas a gente foi na clínica ortopédica lá e os caras falaram o que pra nós? Tem que fazer cirurgia. Não, mas a ferida tá exposta ali. Vamos fazer uma raspagem, não sei o quê, vamos pro hospital, já vamos agora e tal, e tem que ser já. Então, assim, e aí quando a gente conversou contigo, e na hora eu me lembro que eu olhei pra Thaís e falei, vamos orar. Eu disse pra ela, vamos orar. E o médico já, não, você já tem que sair daqui direto pro hospital. Não, como assim? Não vamos sair daqui pro hospital, calma, vamos orar. E aí a gente sai de lá, chegamos em casa, conversamos, e aí, o que vamos fazer? Vamos ligar pro... Aí tinha a Zabote lá contigo, a irmã dela... A Jéssica. A Jéssica tá contigo, né? Tava ela também ela falou que eu tratei dela uma vez? Foi que tu cuidou dela também. E a gente, não, vamos... Aí tu já, só ligando pra ti, já fosse lá, né? Aí chegasse lá em casa, olhasse aquela ferida, não, primeiro tem que ser a ferida. Porque esse desbloqueio de mente, assim, como eu te falei no começo, que todo ano é produzido 1 milhão de artigos na área da saúde, quer dizer o quê? Que ninguém domina a ciência. Ninguém. Não existe um fisioterapeuta, um cirurgião, nada. Então, o médico cirurgião ortopédico domina uma parte do conhecimento, o fisioterapeuta domina outra. Aí tu é o cliente, tu tem um problema, tu escuta escuta outro, aí tu vai decidir qual que tem maior risco de vida, eu fazer isso ou aquilo. Qual tem maior custo para mim? Qual que pode gerar maior prejuízo futuro? Então, decisão em saúde é tu fazer análise, não é esse negócio de pressão. Porque não é algo que se tu não fizer, tu vai morrer. Agora, talvez se tu acelerar, tu morra. Se tu tomar a decisão errada. Sim. Eu peguei um paciente também que torceu o tornozelo no sábado, na Laguna. Aí ele estava tratando o ombro comigo. Tá acabando já? Não, mas conta mais essa. Estava tratando o ombro, aí na segunda ele faltou atendimento. Aí ele ligou para a clínica e falou, disse para a Jane que eu não vou, que eu fraturei o tornozelo, vou operar hoje à tarde. Aí eu liguei para ele, cara, fraturou o tornozelo, papá, aconteceu isso. Manda o raio-x para mim. Mandei o raio-x. Cara, isso eu trato sem cirurgia. Não acredito. Não tinha outro caminho. Cara, eu torci o tornozelo no sábado à noite, a minha cirurgia estava marcada para segunda tarde. Tô indo aí agora. O cara tá bem, recuperando. Olha só. Então, assim, eu fico triste quando nós, profissionais de saúde, queremos botar o paciente como se fosse para um matador. Só tem esse caminho. No mínimo, para um problema, tem 2 soluções. No mínimo. Sim. No mínimo 2. Se não tem 3. Uau. Então, exija do seu profissional de saúde tempo para conversar. Não lhe deixe ele colocar contra a parede. Muito bom, muito bom. Teria muitas histórias aqui. Meu Deus do céu, gente, olha só. Já estamos chegando no final do programa aqui. Xande, obrigado pela tua presença, né? Vocês, como eu já falei no início, são uma família tão amada, nós amamos tanto. E ter você aqui hoje, né, realmente foi um desbloqueio para muitas vidas, muitas pessoas. Espero que dessas 50 mil pessoas que estão na lista de espera do SUS, sim, alguém possa estar ouvindo. Sai da lista de espera e procura a gente. Uau, muito bom. Porque 1 minuto de dor, 1 minuto de sofrimento não tem preço. Verdade. E uma coisa, até que hoje estava lendo o livro de Timóteo ali, a Bíblia fala, para a gente estar encerrando o programa, ela fala que Paulo diz para Timóteo, o teu trabalho é muito útil para o ministério, para a obra de Cristo. Então, quero dizer isso para ti também. O teu trabalho é muito útil para a transformação de vida, para o reino de Deus. Você é um anjo de Deus na terra. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Gente,
Um beijão no seu coração, lembrando que o nosso programa amanhã reprisa sábado, a partir das 11 horas da manhã, sábado às 11 horas, e domingo às 18 horas. Então você não pode perder, manda pra todo mundo, o programa foi muito bom. E lembre-se que o final de semana vai ser o melhor final de semana da sua vida. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você, um beijão no coração. Tchau!